Olá, tudo bem? Por que o avião da Lamia caiu sem combustível? Essa é uma questão que não quer calar. Outras questões aparecem, que é a seguinte: quem é o responsável pelo cálculo de combustível num voo desse tipo? Como é feito o cálculo de combustível para esse tipo de voo? Voo internacional voando pelas regras de voo IFR, ou seja, pelas regras de voo por instrumento. Existe um órgão responsável por fiscalizar o abastecimento, quanto combustível é abastecido por uma aeronave? Por que o piloto não parou? Se o combustível não era suficiente para chegar, por que o piloto não parou? Por que não fez o chamado pouso técnico para prosseguir? O piloto, quando chegou em Medellín, ele sabia que o combustível estava acabando, que estava terminando? Se sabia, então por que não disse logo? Por que logo não declarou emergência? Se sabia que o combustível estava acabando, né, antes que outra aeronave o fizesse. E outra questão muito importante é o fato do piloto ser dono da aeronave. Isso contribuiu e afetou na segurança deste voo? Então essas questões nós procuraremos responder de uma maneira bastante simples e didática, né, agora neste vídeo. Então, uma das questões, então, que é essa primeira questão: quem é o responsável pelo cálculo de combustível de um voo? Sem dúvida nenhuma, a regulamentação de tráfego aéreo é absolutamente clara. O responsável pelo cálculo para abastecer a aeronave, para fazer o chamado cálculo de autonomia mínima de um voo, é o comandante da aeronave. Aliás, o comandante da aeronave ele não é só responsável pela questão da autonomia mínima, quanto que ele vai abastecer a aeronave, mas é responsável por toda a operação e segurança da aeronave, além também de ser a pessoa responsável no voo administrativamente, quer dizer, todos os outros tripulantes devem ficar sobre sua responsabilidade. Está inclusive no Código Brasileiro de Aeronáutica brasileiro e assim como de outros países, que é muito parecido. Então o comandante é a pessoa responsável pelo cálculo de combustível. Ah, mas isso numa aeronave de grande porte, uma aeronave de carreira, uma aeronave táxi aéreo? Independe se a aeronave é grande ou é pequena. A única diferença é que numa grande empresa aérea, muita gente vai ter acesso a essas informações e fica muito mais claro isso. E quando se trata de um táxi aéreo, por exemplo, ou de uma aeronave privada, basicamente isso está restrito ao comandante do voo. Outra coisa extremamente importante que está previsto na regulamentação de tráfego aéreo é que tem que haver um planejamento de voo. Esse planejamento de voo ele é obrigatório. E o que trata um planejamento de voo? Antes do voo, o piloto tem que fazer um estudo acurado, adequado, a respeito de condições meteorológicas, o destino do voo, o comprimento da pista, auxílios, cartas aeronáuticas, como a gente pode observar aqui, a carta aeronáutica de pouso, a carta de rota, enfim. Tudo isso é necessário e a responsabilidade é do piloto em comando. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, na universidade, pilotos, etc., que a falta deste planejamento ou simplesmente não fazer planejamento, na verdade, o acidente já começa a acontecer. Então eu costumo dizer que muitas vezes um acidente ele começa a acontecer mesmo antes da aeronave ter decolado. Bom, mas como que é feito esse cálculo de combustível? Como é que é feito esse cálculo mínimo de combustível? Bom, basicamente, então, existe uma regra internacional, que é lá pela ICAO. Eu falei no nosso vídeo passado, né, que é regido por regras internacionais, nós falamos e tal, né? A Convenção de Chicago, você deve lembrar, se não, dá uma olhada no nosso primeiro vídeo. E a regra básica, então, é o seguinte: uma aeronave vai fazer um voo IFR, especialmente um voo internacional. Então ela sai de um ponto A, no caso Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, e para chegar num ponto B, que no caso era o aeroporto de Medellín. Então essa aeronave tem que calcular esse tempo de voo e ainda colocar mais 10% desse tempo, né? Bom, depois ele tem que voar desse aeródromo B para um aeródromo C. Esse aeródromo C é chamado de
aeródromo ou aeroporto alternativo, que tem que estar distante desse aeródromo de destino. Por quê? Porque eventualmente pode ter condições meteorológicas, pode ter havido algum problema, a pista ficou interditada, enfim, tem que ter um aeródromo alternativo. Ou seja, de Medellín ele teria que ter um outro aeroporto, um terceiro aeroporto, que ele deveria alternar e teria que ser contado combustível até lá. Mas não é só isso. Ele ainda, além de chegar nesse terceiro aeroporto, que tem que estar distante do aeroporto de destino, ele ainda teria que ter 30 minutos de voo para possíveis esperas, refazer um procedimento em caso de arremetida e coisas do gênero. E esse tempo de 30 minutos, ele ainda é calculado a baixa altitude. A aeronave a jato, ela tem uma diferença muito grande quando ela está alta e quando ela está baixa. Quando ela está alta, ela consome pouco combustível. Quando ela está baixa, ela consome muito combustível. E esse cálculo de 30 minutos é feito a 1.500 pés, que é a altitude de tráfego do jato, sobre o aeródromo alternativo. Então veja que tem bastante segurança, as regras de tráfego aéreo são bastante claras e existe muita segurança para prever qualquer problema que haja. Mas alguém fiscaliza isso? Quer dizer, lá em Santa Cruz da Serra, será que teria alguém que poderia fiscalizar e ver que talvez esse voo direto não seria possível? Enfim, sim, na verdade existem, o órgão, o organismo do país em questão tem pessoas que fiscalizam, mas isso não é feito para cada voo. Não é? Isso é feito de uma maneira periodicamente e tal, eventualmente por amostragem. Não é para cada voo. Todo voo se verifica isso. É lógico que seria uma coisa impraticável, impossível. Né? E o que acontece? A regra de tráfego aéreo falou, mas os órgãos de tráfego aéreo não podem ver que esse tipo de aeronave talvez não conseguisse cumprir esse voo? Não. O que diz o regulamento de tráfego aéreo é o seguinte: os órgãos de tráfego aéreo, a princípio, a priori, considerarão que esse planejamento foi feito, ou seja, que o combustível que a aeronave foi abastecida, isso é considerado que foi feito a contento. A princípio não se questiona isso, isso não é possível ser feito. De qualquer forma, é feito a autoridade aeronáutica pode fazer isso periodicamente, ok? Porque o piloto não parou para abastecer, o que a gente chama de pouso técnico, né? Poderia fazê-lo, sim, sem dúvida poderia fazê-lo. Isso deveria ter sido feito no caso desse voo e não foi feito, né? E por que então ele não fez isso? Isso é praticamente uma coisa muito estranha, quer dizer, por que então ele não fez isso? Ele poderia fazê-lo? Poderia pousar em outro país? Sim. Eu tinha falado no primeiro vídeo sobre as liberdades do ar, não é isso? Então nós falamos das liberdades do ar. Qual que é a primeira liberdade do ar que foi lá na Comissão de Chicago? O direito de sobrevoo. Toda aeronave tem o direito de sobrevoar outros países. Isso aconteceu, ele decola da Bolívia, sobrevoa todo o espaço aéreo do Peru, do Equador e chega na Colômbia. Voa aí 1.600 quilômetros. Bom, então o direito de sobrevoo. Ele poderia pousar, por exemplo, no Equador para abastecimento? Poderia. A segunda liberdade garante que o pouso técnico, que seria para abastecimento no caso, também é outra liberdade garantida e ele poderia fazer. Sim, e por que essa aeronave não faz isso? Por que o piloto não decide fazer isso? Bom, isso aí tem algumas questões que a gente pode aqui imaginar. Bom, o piloto era o dono da aeronave, então ele tinha preocupações com ganho, com lucro no voo, né? E infelizmente, o que acontece? Para efetuar, por exemplo, um pouso lá no Equador, vamos supor que ele pousasse no Equador para abastecer, ele estava voando muito alto, acima de 30 mil pés. Então, para efetuar esse pouso, ele teria que descer, teria para níveis muito baixos, teria que fazer procedimentos de descida, isso implicaria em gasto de combustível, implicaria em taxas de pouso que ele teria que pagar, e depois talvez se deter um pouco de tempo no aeroporto para efetuar a decolagem, novamente teria que decolar, fazer todo o procedimento de subida, teria que novamente nivelar, enfim, isso seria um transtorno, mas principalmente isso custaria algum dinheiro, quer dizer, o lucro dele seria diminuído aí. Mas certamente esta seria uma atitude correta em termos de regras de tráfego aéreo, em termos de segurança de voo. O piloto quando chega, bom, afinal não fez isso, ele continuou o voo.
Chega em Medellín, quando ele está se aproximando, e ele se aproxima aqui desse fixo que é chamado Rio Negro, ali tem um VOR, eu falei sobre isso, né, no vídeo passado também. Então quando ele está se aproximando, será que ele sabia que o combustível estava no fim, que o combustível estava acabando? Certamente. Falou, mas é a pane elétrica, isso não teria prejudicado essa informação e ele foi pego de surpresa? Certamente que não. Porque, na verdade, no mínimo ele deve ter visto a distância e deve ter imaginado que ele estaria muito no limite do combustível ao chegar em Medellín. É até possível, e é lamentável talvez, a gente imaginar que talvez ele pudesse já ter feito isso outras vezes e deu certo. Só que nesta oportunidade, neste caso, né, como a gente viu, tinha uma outra aeronave também em emergência que estava à sua frente. Ou seja, certamente ele sabia. Mesmo uma pane elétrica, ainda, essa é uma informação muito básica. Ele tem um mostrador lá que mostra quanto combustível tem. E certamente ele estava muito preocupado e estava olhando para esse mostrador. Bom, mas a questão é, se sabia, por que não disse logo? Por que não falou logo que estava em emergência? Por que não declarou logo a emergência antes que outra aeronave declarasse? Porque a gente viu que isso aconteceu, uma outra aeronave declarou emergência na frente dele. Bom, aí a gente pode imaginar o seguinte, porque se ele declarasse a emergência e baixo combustível, e dizendo que não teria combustível, na verdade, pensem, ele estaria assumindo o erro de planejamento. Ele estaria assumindo que cometeu esse erro, que não fez esse planejamento, né, e que estaria tudo errado. Isso implicaria, evidentemente, em multa, em sanções. E o pior, né? Isso criaria um problema talvez para a própria empresa dele, né? E isso demonstraria claramente que houve negligência no planejamento e isso tem outras implicações na justiça. Quando ele vai declarar emergência, então, nós vimos, todo mundo acho que assistiu o áudio, quando ele declara emergência já era tarde demais, quer dizer, já não havia mais o que fazer. Na verdade, o combustível secou, né? Acabou. Aquelas 2 voltas de órbita que ele faz aguardando, aquilo ali foi o ponto final, que já acabou, né? Já havia uma outra aeronave à sua frente, que inclusive já estava em aproximação e o controle de tráfego aéreo não tinha outro jeito, quer dizer, já tinha uma aproximando, ele só poderia aproximar atrás. E quando ele tenta fazer isso, pede qual é o vetor, que tal, a controladora dá o vetor para ele, mas infelizmente a partir daí a aeronave acaba caindo, quer dizer, já estava praticamente em queda. E a última questão, né, o fato do piloto ser dono da aeronave, isto prejudica a segurança de voo? Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão ela é muito importante. Uma empresa tem que dar lucro, mas essa empresa ela também tem que ser segura. Deve existir um equilíbrio entre ganhar ou ter lucro e a segurança de voo. Um administrador tem que ser muito hábil, tem que ser uma pessoa muito consciente para levar essas duas coisas. E aonde está esse equilíbrio? Esse equilíbrio está em cumprir as regras de tráfego aéreo, em desenvolver uma cultura e doutrina de segurança de voo. Se isso não tiver muito bem equilibrado, se isso não for exercido, certamente acaba em tragédia. É o que nós vimos, é lamentável, é muito triste isso. Bom, espero que você tenha gostado dessas informações. Assine aí o nosso canal para receber informações de outros vídeos. Dê seu like e aguardo seus comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.